Transtorno da conduta. Olá! Nós, do grupo 5 de estudantes do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, vamos apresentar aqui o transtorno da conduta. O transtorno da conduta, também conhecido pela sigla TC, é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes na infância e um dos maiores motivos de encaminhamento ao psiquiatra infantil. Devemos ter cuidado na identificação deste transtorno, pois o transtorno da conduta não deve ser confundido com o termo distúrbio da conduta, utilizado no Brasil de forma muito abrangente e inespecífica para nomear problemas de saúde mental que causam incômodo no ambiente familiar ou no ambiente escolar. Por exemplo, crianças e adolescentes desobedientes ou com dificuldade para aceitar regras e limites e que também desafiam a autoridade tanto dos pais quanto dos professores, costumam ser encaminhados aos serviços de saúde mental devido a este distúrbio da conduta. No entanto, os jovens que apresentam tais distúrbios, como o distúrbio da conduta, nem sempre preenchem os critérios para a categoria diagnóstica da patologia conhecida por transtorno da conduta. Portanto, o termo distúrbio da conduta não é apropriado para representar diagnósticos psiquiátricos. Segundo o DSM-5 de 2013, o transtorno da conduta é conhecido como sendo um padrão de comportamento repetitivo e persistente no qual são violados direitos básicos de outras pessoas ou normas ou ainda regras sociais relevantes e apropriadas para a idade. Então, de acordo com a descrição do DSM-5, o quadro clínico do transtorno da conduta é caracterizado pelo comportamento antissocial persistente com violação de normas sociais, bem como de direitos individuais. O DSM-5 apresenta 15 critérios tidos como característicos do transtorno da conduta, aplicáveis a indivíduos com menos de 18 anos de idade. E este é um detalhe da maior importância, porque, segundo o DSM, tais critérios se referem ao aparecimento da patologia apenas em indivíduos menores de 18 anos de idade, ou seja, em crianças e em adolescentes. Para ser identificado como portador deste transtorno, o indivíduo deve apresentar ao menos 3 deles nos últimos 12 meses, com ao menos um desses critérios presente nos últimos 6 meses. A partir daqui, vamos apresentar então os 15 critérios característicos do transtorno da conduta, que o DSM-5 divide em 4 grupos específicos. O grupo da agressão a pessoas e animais. Número 1. O indivíduo frequentemente provoca, ameaça ou intimida outros indivíduos. Número 2. O indivíduo frequentemente inicia brigas físicas. Número 3. O indivíduo usou alguma arma que pode causar danos físicos graves a outros indivíduos, como, por exemplo,
um bastão, um tijolo, uma garrafa quebrada, uma faca ou até mesmo uma arma de fogo. Número 4. O indivíduo foi fisicamente cruel com outras pessoas. Número 5. O indivíduo foi fisicamente cruel com animais. Número 6. O indivíduo roubou mediante um confronto com uma vítima. Por exemplo, um assalto, um roubo de bolsa, extorsão, roubo à mão armada. Número 7. O indivíduo forçou alguém à atividade sexual. Este grupo se refere às ações de destruição de propriedade. Número 8. O indivíduo envolveu-se deliberadamente na provocação de incêndios com a intenção de causar danos graves. Número 9. O indivíduo destruiu intencionalmente propriedade de outras pessoas. Aqui não se encaixa os casos de destruição por fogo ou incêndio, pois este já está inserido no item anterior. Grupo dos casos de falsidade ou furto. Número 10. O indivíduo invadiu a casa, o edifício ou o carro de outra pessoa. Número 11. O indivíduo mente frequentemente para obter bens materiais ou favores, ou até para evitar obrigações, como, por exemplo, trapaças. Número 12. O indivíduo furtou itens de valores consideráveis sem confrontar a vítima. São casos de furto em lojas, mas sem invadir ou forçar a entrada, ou casos de falsificação de documentos, etc. O último grupo é o das violações graves de regras. Número 13. O indivíduo frequentemente fica fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais, e que estes atos tenham início antes dos 13 anos de idade. Número 14. O indivíduo fugiu de casa, passando a noite fora, pelo menos 2 vezes enquanto morando com os pais ou num lar substituto, ou que tenha cometido este ato uma vez, porém sem retornar por um longo período de tempo. Número 15. O indivíduo com frequência falta às aulas, com o início desses atos antes dos 13 anos de idade. Com relação à etiologia do transtorno da conduta, podemos observar que não existe consenso geral entre os estudiosos do tema. Porém, de um modo geral, os fatores mais aceitos são os fatores multifatoriais inespecíficos, fatores genéticos e também fatores ambientais. Sendo que esses tais fatores genéticos e ambientais parecem ser realmente os mais influentes, tanto no surgimento como na evolução da patologia. Nos indivíduos com o transtorno da conduta, Borges e colaboradores, em 2008, apontaram a presença das seguintes falhas no comportamento dos indivíduos. Falha no processo inibitório e do controle do impulso, falha na percepção das consequências dos seus atos e falha importante na regulação dos afetos. Vários autores observaram que sim, pode haver comorbidade entre estes transtornos. Por exemplo, o transtorno da conduta e o transtorno bipolar, sendo que não necessariamente significando que o portador de um transtorno também, por regra, será portador do outro, mas foram observados vários casos onde esta comorbidade é facilmente identificável.
Um outro caso em que pode haver comorbidade é entre os transtornos de conduta e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Neste caso, é interessante notar que em indivíduos com a presença do TDAH em idades precoces, pode levar ao desenvolvimento do transtorno da conduta em idades um pouco mais avançadas. O transtorno da conduta, ele representa um grande prejuízo nas capacidades do indivíduo, notadamente na capacidade cognitiva, na capacidade de aprendizagem e na capacidade de se adaptar à vida social. Barbieri, em 2004, recomenda os seguintes tratamentos para o transtorno da conduta: tratamento psicoterápico, tratamento psicopedagógico e também recomenda uma mudança do ambiente da criança, como, por exemplo, retirar a criança do convívio em um ambiente que favoreça e estimule comportamentos violentos. E aponta como fundamental que a profilaxia da doença seja dirigida também aos pais, num processo chamado de treinamento de pais, com a sigla TP. Recomenda-se, assim, um tratamento multidisciplinar, onde temos o envolvimento pleno da família, uma participação efetiva e consciente da escola, bem como tratamento conduzido por profissionais da saúde mental e também por profissionais da saúde em geral. Agradecemos a todos pela atenção.